em estado de calamidade pública decretado pela Prefeitura de Buriticupu, a cidade tem visto o avanço, né, diário de crateras que podem tragar bairros inteiros ali da cidade. As chuvas fortes que atingem o município têm acelerado esse problema e assustado a população. Sobre a ameaça das vossorocas na cidade e a situação das famílias atingidas, eu converso agora com o prefeito de Buriticupu, João Carlos Teixeira. Bom dia, prefeito. Muito obrigado por nos atender nesta manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia, Vanessa. A gente já quer agradecer ao espaço cedido a gente e poder esclarecer tudo que tem se passado em nossa cidade, esclarecer de quando começou esse avanço erosivo em nossa cidade e o que o município tem feito juntamente com o governo do estado, juntamente com o governo federal. Processo esse de calamidade decretado pelo município, mas reconhecido pelo governo do estado, reconhecido pelo governo federal. E um momento ímpar da história de Buriticupu, que sofre com esse processo erosivo há mais de 40 anos e hoje tem os 3 entes federativos empenhados em resolver essa problemática local. Muito bem, prefeito. Vamos detalhar então. As famílias estão desabrigadas, estão ameaçadas de perderem ali as suas casas por causa desse fenômeno geológico, né? Hoje Buriticupu tem 27 famílias que já foram deslocadas de sua residência, né, pelo fato de se encontrarem muito próximas às áreas de risco. Essas proximidades elas variam de acordo com cada localidade, são 26 erosões de grande porte na cidade, então cada uma tem um tipo de solo, então às vezes algumas, né, famílias que estão a 40 metros são deslocadas, às vezes famílias até 80 metros são deslocadas, variando muito com os sinais técnicos que o solo apresenta de risco eminentes a essas famílias. Então hoje estão 27 famílias que já foram, né, relocadas para aluguéis sociais. E agora a gente está trabalhando mais 220 famílias que deverão ser encaminhadas também para aluguéis sociais e a construção de um novo conjunto habitacional do município. Certo. A gente vê imagens agora, né, assustadoras ali da situação lá. Isso mesmo, essas imagens sempre assustam toda vez que a gente olha e é justamente sobre isso, a gente percebe que o problema é grande. O que a Prefeitura tem feito para conter esse fenômeno geológico? Na realidade, a Prefeitura de Buriticupu, desde o primeiro dia de mandato da nossa gestão, tem se empenhado, né, em conseguir parcerias, como foi esclarecido no decreto. O decreto de calamidade ele é justamente o reconhecimento da incapacidade financeira do município de sozinho conter esses processos erosivos. Então a gente tem trabalhado em sinalização, tem trabalhado em tirar essas famílias de área de risco, obras de pequeno porte de drenagem, porque Buriticupu é uma cidade que tem 28 anos de emancipada, mas não tem 1 metro de drenagem profunda, o que faz com que as águas se canalizem para esses pontos de deságue e provoca essas grandes erosões. Então hoje a gente tem trabalhado no projeto técnico de drenagem pluviais para tirar essas águas desse ponto e assim poder conter essas erosões. Agora, prefeito, evidentemente o senhor assumiu a prefeitura em 2020 e a gente está falando de um problema de décadas, 30, 40 anos. Por que um problema tão antigo demorou tanto para que fosse tomado providências antes? Foi preciso chegar ao estado de calamidade? A gente percebe que, como você disse, são problemas de anos, mas que a inércia, às vezes, do poder público de achar que um pequeno problema ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver, realmente tem provocado essas situações em diversos municípios. E vale ressaltar que esses problemas de erosões e vossorocas não é um problema ímpar de Buriticupu. Bom Jesus das Selvas sofre o mesmo problema, o prefeito Fernando tem se empenhado também para arranjar parcerias, né? A zona rural de Santa Luzia também tem esse problema, a zona urbana de Açailândia tem esse problema. Então são cidades que cresceram desordenadamente, passaram por processo de desmatamento, tá certo? E ao tempo o poder público ele se tornou inerte. E a gente tem tentado, né, agora ter ações imediatistas que a gente possa realmente resolver esse problema, trazer para a população o resultado que ela tanto espera, que já se tornou algo até inacreditável, porque muitos já passaram, muitos prometeram, mas infelizmente não fizeram nada. Tá certo? Então isso provocou que essas erosões se avançassem tanto. Algumas delas eu cheguei em Buriticupu há 17 anos atrás e acompanhei elas de pequeno porte. E hoje são erosões aí enormes, como se pode ver. E que tipo de auxílio a cidade tem recebido, tanto do governo federal como também do governo do estado? O governo do estado, juntamente com o governo federal, já encaminharam para Buriticupu R$687 mil para prestar auxílio humanitários a famílias que vão ser investidos em aluguéis sociais, cestas básicas, para que a gente possa realmente, né, dar essa assistência imediata a essas famílias que se encontram em área de risco.
mas a gente sabe que o maior investimento ele está sim em obras de infraestrutura, obras de drenagem. Para você ter ideia, Buriticupu vai precisar em torno de 18 quilômetros de drenagem profunda, que leva a gente a um cálculo básico de 54 milhões de reais só em obras de drenagem. Precisa de imediato de 250 unidades habitacionais, né, que gera também um elevado custo. Então, o governo Brandão, juntamente com o governo federal, tem se ombreado junto ao município, como foi dito pelo presidente essa semana na visita no Maranhão. Não adianta a gente fazer novamente casas em área de risco. Vale ressaltar que um desses conjuntos habitacionais construídos em Buriticupu, por falta do aparato técnico, por falta de um levantamento realmente específico, foi construído em área de risco. São 6 erosões que circulam o residencial Eco Buriti, tá certo? Então mostra que faltou o comprometimento tanto da esfera federal em fiscalizar, que era representado pela Caixa Econômica Federal, como do governo do estado, que tinha a CAEMA como órgão que administrava o sistema de drenagem, e todos permitiram que falhasse. E hoje esse mesmo conjunto habitacional se encontra em área de risco. Esse caso virou uma situação de justiça, né? A prefeitura acabou condenada pela justiça a cumprir algumas exigências ali, como obra de contenção das erosões, realocar as famílias. A prefeitura conseguiu cumprir essas exigências da justiça? Sim, sim, em boa parte sim. Né? Como eu disse no começo da entrevista, a gente tem a questão da incapacidade de recompor toda a área verde, de recompor essa situação erosiva, mas vale ressaltar que esse processo, ele é um processo que foi iniciado em 2014, fora da nossa gestão, tá certo? Um julgado em 2020, anterior à nossa gestão, e o outro saiu resultado em 2022. E o que o município fez? Obras de sinalização, obras de drenagem de pequeno porte, mas é humanamente impossível o município, com só o recurso de participação dos municípios, conter um processo erosivo daquele porte. Por isso o decreto. Muita gente criticou o prefeito João Carlos quando o prefeito João Carlos decretou estado de calamidade. Mas o decreto de calamidade é justamente o reconhecimento da incapacidade do município e a busca de novos recursos. Foi aí a porta, foi aí onde tudo se abriu para que a gente pudesse pleitear os recursos. Prefeito, além do problema das erosões, do fenômeno geológico das vossorocas, a cidade ainda enfrenta outras situações, deslizamentos, alagamentos. Como é que está sendo tratado esses problemas também? Quando se trata de outros problemas, eu costumo dizer que praticamente tudo em Buriticupu, nesse momento, foi decorrência do processo erosivo, né? A gente tem áreas que estão completamente isoladas, né? Que ali a situação do povoado acampamento, que está sendo restabelecido. Ontem, as máquinas conseguiram restabelecer. Foi exemplo desse processo erosivo, né? Que provocou o deslizamento, né, e soterrou a estrada, levou ponte, né, e a gente percebe que a gente passa por essa problemática, mas tudo inicia com um processo erosivo. E a gente tem procurado os órgãos parceiros, como eu disse, pela primeira vez a gente tem o Poder Judiciário ombreado com o município, e a gente quer aqui pedir o empenho, pedir a participação do Ministério Público, na pessoa do nosso procurador Eduardo Nicolau, o Ministério Público Federal, porque envolve a participação de esferas federais. 4 erosões dessas de grande porte são provocadas por obra do DENIT, tá certo? Estão às margens da BR-222. Então a gente precisa da participação de como todo e não fugir dessa realidade. Eu costumo dizer que às vezes o poder público ele é como se fosse uma criança, quando a mãe provoca ele e diz assim: quem fez isso? A primeira reação é dizer: não fui eu. Né? Mas por mais que não tenha sido o prefeito João Carlos, por mais que não tenha sido os representantes dos judiciários do momento, mas vale saber que a responsabilidade de conter, de resolver esse problema, hoje é nossa. A gente recebeu essa problemática de Buriticupu e a gente pede o empenho, né, de todos os participantes, de todos os entes, para que juntos a gente possa resolver de uma vez por todas essa problemática. De fato, prefeito João Carlos Teixeira, prefeito de Buriticupu, muito obrigado por nossa conversa aqui. A gente deseja que, de fato, esse problema possa ser resolvido da melhor maneira possível, essas famílias sejam assistidas, né, e esse problema termine ali na cidade. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço, né? Volto a agradecer aqui o espaço e dizer que muito em breve a gente vai estar aqui trazendo boas notícias, boas imagens de obras iniciadas dentro do nosso município. Obrigado, prefeito. Muito obrigada, prefeito.